Se alguém te perguntasse, você saberia explicar o que é o batismo? De primeira, precisamos explicar que para nós católicos o batismo não é apenas símbolo. O ritual do batismo possui símbolos, mas não se resume apenas a eles. O ritual do batismo, além de simbolizar, produz efeito na alma daquele que o recebe. Agora, para distinguir melhor as coisas, vamos progredir para o seguinte questionamento: qual a diferença de um batizado para o não batizado? Quais são os reais efeitos do batismo na alma de uma pessoa? Bom, o Catecismo da Igreja Católica, a partir do ponto número 1265, diz o seguinte: primeiro, o batismo perdoa todos os pecados. Segundo, nos torna filhos adotivos de Deus. Terceiro, nos faz participantes da natureza divina. Quarto, nos torna membros de Cristo e quinto, nos torna templos do Espírito Santo. Em primeiro lugar, portanto, no batismo nossos pecados são perdoados, tanto o pecado original quanto os pecados pessoais. O pecado original vai designar a condição de todo ser humano. Que condição seria esta? Depois da desobediência de Adão narrada no Gênesis, o ser humano se afastou de Deus e se tornou propenso ao pecado por aquilo que chamamos de concupiscência. O ser humano, mesmo sabendo que é certo, é tentado e peca contra Deus. Daí, podemos explorar o questionamento feito: qual seria, portanto, a condição de um não batizado? Bom, pelo que sabemos, o ser humano, sendo um ser de alma espiritual, pode, por exemplo, desenvolver virtudes. Ele pode ser justo, prudente e possuir qualquer outra virtude humana. Entretanto, naquele que não é batizado, estas virtudes trabalham de forma isolada e, além de serem instáveis, por si só não são capazes de salvá-lo da condenação que é a consequência eterna do pecado original. Não possuem, portanto, efeito salvífico. Na história, podemos encontrar pagãos que possuíam virtudes. Agora que sabemos de modo geral qual é a condição daquele que não recebeu o batismo, podemos explicar o que acontece após o recebimento deste sacramento. Mas antes, não se esquece de dar o like e se inscrever. Então, o que acontece quando recebemos o batismo? Que diferença faz receber ou não o batismo? Ao receber o batismo, nós estamos livres do pecado original e da sua consequência eterna, que é a condenação. Esse é o ponto principal. O que precisamos entender após esse ponto é que pelo batismo recebemos a graça santificante, portanto, nós estamos livres das consequências eternas do pecado, nos tornamos filhos adotivos de Deus e herdeiros do paraíso. Quanto às consequências temporais, marcadas principalmente pela concupiscência, nós teremos de lutar até o fim de nossas vidas. Neste caso, como foi afirmado antes, que aquele não possui o batismo possui virtudes instáveis, que se desenvolvem isoladamente e que não são capazes de nos justificar diante de Deus, no batismo acontece praticamente o inverso. Após o batismo, recebemos as virtudes teologais da fé, esperança e caridade que, junto com as virtudes cardeais da prudência, justiça, fortaleza e temperança, formam o nosso organismo espiritual. Esse termo é comum na teologia espiritual e o Catecismo no ponto 1266 faz um aceno a este termo. Portanto, assim como no corpo biológico, os órgãos trabalham cooperando uns com os outros e todos juntos formam um organismo. Assim também é a vida do fiel batizado que está em estado de graça. As virtudes humanas recebem a graça de Deus de modo que uma virtude coopera com a outra para que possam crescer em conjunto, através do vínculo da fé, esperança e da caridade. Isso só é possibilitado pela graça batismal. Aquele que comete pecado mortal, perde a graça santificante e para restabelecer a vida deste organismo deverá recorrer ao sacramento da penitência. Até aqui, podemos fazer uma breve recapitulação. Quem está sem o batismo, até pode desenvolver virtudes humanas, mas estas virtudes serão imperfeitas, instáveis e isoladas umas das outras, insuficientes para a justificação diante de Deus. Quem recebe o batismo, as virtudes humanas, pelo influxo da graça, podem ser estáveis, perfeitas e orgânicas, cooperando umas com as outras para o desenvolvimento espiritual. Mas atenção! Nada disso é automático,
o batizado que está em estado de graça deve procurar se desenvolver espiritualmente, aproveitando o influxo desta graça para crescer nas virtudes, aumentando sua intimidade com Deus e se alimentando dos sacramentos, pois neste mundo ainda temos batalhas. Não podemos deixar de falar agora, nos 7 dons do Espírito Santo: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Qual é o seu papel em todo este organismo? A explicação é a seguinte: as virtudes humanas, embora estejam sob o influxo da graça, continuam sendo virtudes humanas. Desse modo, os dons do Espírito Santo completam e levam à perfeição estas virtudes de modo que o fiel se torne cada vez mais dócil às inspirações divinas, como nos ensina o ponto 1831 do Catecismo da Igreja Católica. Além de tudo isso, nos tornamos iguais a Cristo e participantes de sua tríplice missão: sacerdote, profeta e rei. Sacerdotes como Cristo, nós oferecemos nossas dificuldades e pesares a Deus como sacrifício sincero. Como profetas, testemunhamos a vinda do mundo que há de vir, e como reis, nós reinamos sobre nossas paixões humanas através do cumprimento da vontade de Deus. Do batismo parece que nunca se falará tudo, mas espero que você nunca mais esqueça a importância da graça do batismo.